Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou Joana e no episódio de hoje, gravado nos estúdios do Parlamento Europeu em Bruxelas, vamos falar do processo de decisão na União Europeia, do papel do lobby e dos segredos do Parlamento Europeu. E para nos ajudar nesta tarefa temos hoje connosco o Milton Nunes, chefe de gabinete da Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu e co-criador da Praça de Luxemburgo, projeto com o qual já trabalhámos. Olá Milton. E o Henrique Bourness, Senior Partner na e-Opportunity, uma consultora de assuntos europeus, cronista no Expresso e também nosso mentor no Summer Camps. Olá Joana, olá Milton. Muito bem, começando então, das três instituições que participam no processo legislativo da União Europeia, temos a Comissão, o Conselho e o Parlamento, ouve-se em muitos círculos que o Parlamento continua a ser o menos poderoso. Milton, tu que trabalhas cá, como é que o Parlamento consegue contrariar esta ideia e se concordas com ela? Assim, em teoria, o Parlamento tem o mesmo poder do que o Conselho. Mas eu compreendo essa observação que as pessoas têm, a sensação que o Parlamento tem menos poder. Porquê? Porque no início, quando tudo foi criado há 70 anos, o Parlamento Europeu era quase uma instituição consultiva, quase simbólica entre os Estados-membros na altura. Portanto, eu compreendo que essa sensação que o Parlamento não tem muito poder vem dessa altura. Mas a verdade é que com as reformas que nós tivemos durante todas estas décadas, principalmente em Maastricht e com o Tratado de Lisboa, o Parlamento, em teoria, tem o mesmo poder do que o Conselho. O que acontece é que a aritmética aqui no Parlamento Europeu é um bocadinho diferente. O Conselho representa os interesses nacionais dos 27 Estados-membros e o Parlamento Europeu, com os seus 705 deputados, representa ideologicamente as diferentes famílias políticas, mas também tem de ter em conta os interesses nacionais e, muitas vezes, o poder do Parlamento Europeu é condicionado por esses interesses nacionais, mas, em teoria, o Parlamento tem o mesmo poder do que o Conselho. O Milton e eu aqui concordamos. Eu acho que há uma percepção bastante errada. A primeira coisa que eu diria sobre isso é: o Parlamento Europeu é provavelmente um dos parlamentos com mais poder na Europa inteira. Para se perceber isto é pensar assim: em Portugal, quase uma parte muito significativa da legislação é feita por decreto-lei, pelo Governo, sem sequer passar pela Assembleia da República. Na União Europeia, eu vou simplificar um pouco, mas para se perceber, na União Europeia, a legislação é proposta pela Comissão e depois tem que ser aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento. O que significa em que, já não é tecnicamente este o nome, mas chamemos-lhe codecisão. Ora, isto era a mesma coisa que houvesse uma entidade que fazia propostas em Portugal e depois Governo e Parlamento, continuando a simplificar muito, tivessem de participar. Ou seja, enquanto em Portugal se faz, vou arriscar, 2/3 da legislação ou mais por decreto-lei, aqui só se faz apenas com o Conselho quando são matérias de unanimidade, isto é, matérias que os Estados-membros dizem: isto é a nossa reserva absoluta de soberania, nós recusamos a discutir isto com mais alguém. Primeira coisa. Segunda coisa, que é importante também e que vai nisto que o Milton dizia: o Parlamento representa muito mais diversidade. Enquanto o Conselho representa 27 governos, que podem ser de várias cores, se forem coligações, mas apesar de tudo são 27 vozes. Aqui são 27 vozes, 27 países, vezes os vários partidos que há. Portanto, isto é muito mais plural. Ou seja, mas também gera mais dificuldades de chegar a decisões, não é? De consensos. Exatamente. Agora, ambos apontam, desculpa Milton, mas estou aí na linha do que tu dizias, que é, ambos apontam para uma coisa muito importante. A política europeia, a base da política europeia é encontrar consensos. Não pode haver decisões europeias que sejam inaceitáveis para uma grande parte da geografia ou da ideologia. Acho que é isto, não é? Sim. E dizer também que o Parlamento realmente tem poderes e passou a contar, principalmente a partir do Tratado de Lisboa. Quer dizer, não há um orçamento da União Europeia sem o voto, sem o acordo com o Parlamento Europeu. Por exemplo, o Parlamento Europeu, se nós, por exemplo, em Portugal temos um presidente, aqui não temos a mesma figura a nível europeu, um presidente que pode dissolver o Parlamento. Aqui ninguém pode dissolver o Parlamento Europeu, mas o Parlamento Europeu pode mandar abaixo uma Comissão Europeia. Tem o poder de censura sobre a Comissão Europeia.
Isto significa também que o Parlamento Europeu é responsável por votar a Comissão Europeia e o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia. E é aí que pode exercer o seu poder e, por exemplo, no dia seguinte, nos dias a seguir às eleições europeias de 9 de junho, é aí que o Parlamento vai jogar também o seu poder, porque vai ter que aprovar, numa primeira instância, o próximo Presidente da Comissão Europeia, o colégio de comissários, e isto vai tudo depender de uma agenda política, de políticas muito concretas, porque, como o Henrique estava a dizer também, aqui não há uma maioria absoluta de um grupo político, ou seja, aqui a palavra de ordem são os acordos, os consensos. Aquilo que em Portugal agora é visto como uma sui generis de um governo minoritário que tem que procurar consensos no Parlamento para passar leis, aqui é o dia-a-dia em Bruxelas, ou seja, tem que haver um acordo maioritário entre as principais famílias políticas, que historicamente têm sido entre populares, liberais e socialistas, que garantem que a legislação e que o projeto europeu avance. Aliás, repara, só para juntar aqui e acrescentar aqui, pensa que a origem das propostas legislativas, que é a Comissão, já é ela uma espécie de coligação, porque estão lá 27 membros, Exatamente. no fundo 27 comissários, ou 26 mais o Presidente, que vêm dos 27 Estados-membros e que vêm normalmente dos partidos que estão no Governo, o que significa que há comissários dos Verdes e há comissários dos Liberais, dos Conservadores, o que significa que uma proposta que vem da Comissão não é de um partido. A Comissão não é de um partido. E daí que não tem no Parlamento maioria ou oposição. Apesar da Presidente da Comissão ser do Partido Popular Europeu, o Milton, que trabalha com os socialistas europeus, não pertence à oposição. E, portanto, isso significa que a Comissão, quando faz uma proposta, tem que pensar, espera aí, eu preciso de ter apoio suficientemente largo no Parlamento, ideologicamente. E depois olha para o Conselho, ao mesmo tempo, onde estão outra vez 27 governos 27 governos de 27 países, e de várias cores políticas, e pensa, eu vou ter que ter o apoio desta gente. Portanto, as duas coisas juntas faz com que, o Parlamento tem poder, tem muito mais poder do que tinha, e eu até acho que o que se poderia discutir eventualmente é se o Parlamento hoje em dia não tem um problema que é, trabalha demasiado trabalha nos dossiês numa dimensão demasiado técnica que não é típico dos Parlamentos. Os Parlamentos normalmente trabalham as grandes leis e não a legislação em detalhe. Este Parlamento trabalha a legislação em detalhe. Mais depressa, eu acho que essa é uma dificuldade, porque não tem a mesma capacidade técnica do que propriamente falta de poder, não é? Eu acho que aí é que tens o grande desafio. Deixem-me aqui só introduzir-vos duas tentativas de reforma que uma tentou-se fazer e outra diz que se pode fazer. A primeira foi o processo dos Spitzenkandidaten, ou seja, a própria Comissão Europeia derivar, de certa forma, ainda mais dos resultados das eleições europeias. Claramente foi um processo que depois não correu como se tinha, vamos dizer, como foi prometido aos cidadãos europeus. Vocês acharam que isto acabou também aqui por tirar algum poder à Comissão, algum poder ao Parlamento no sentido até simbólico, pode nem ser real. E depois a questão da iniciativa legislativa, uma reforma que se fala há muitos anos, que poderia ser feita nos tratados, de dar ao Parlamento Europeu a iniciativa legislativa para ser um verdadeiro Parlamento no sentido normal como nós conhecemos. Assim, ainda em 2019 acho que ficou claro que o processo do Spitzenkandidat de alguma forma morreu. Mas isso não tem, na minha opinião, a ver com retirar o poder ao Parlamento, porque o Tratado diz que o Conselho Europeu, onde estão os primeiros ministros, vão nomear um candidato tendo em conta o resultado das eleições europeias. Portanto, dizer que isso mina o poder do Parlamento Europeu, não creio. Há aqui um debate entre quem é mais federalista ou menos federalista. Eu não sou, pessoalmente, não sou grande fã do processo do Spitzenkandidat. Sou mais um fã da discussão de políticas concretas que levem à eleição do Presidente da Comissão Europeia. No caso da atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, essa situação de ter surgido uma nomeação do Conselho Europeu que fugiu ao processo do Spitzenkandidat até serviu como vantagem, vou dar o exemplo do meu grupo político, serviu como uma vantagem para o meu grupo político. Porquê? Nós tínhamos uma nomeação de uma candidata do Grupo Popular Europeu que precisava de garantir o voto e o apoio dos socialistas europeus. Eu relembro-me que a atual Presidente da Comissão passou no plenário por apenas 9 votos, ou seja,
não tendo o apoio dos socialistas, dos liberais e dos populares que é a família política, claro que a vão apoiar, mas não tendo o apoio dos socialistas e dos liberais, seria um desastre e provavelmente não tinha passado na votação. O que é que isto significa? Que o grupo socialista fez vender o apoio à Presidente da Comissão com políticas muito concretas. Eu dou 3 exemplos, por exemplo, o Pacto Verde, os salários mínimos ou a diretiva sobre violência de género não tem propriamente a ver com chaves mestras da ideologia da Presidente da atual Comissão, mas teve a ver com um processo negocial que serviu para introduzir políticas que são mais queridas a outras famílias políticas, neste caso os socialistas. Só estou a dar como exemplo, não estou a puxar a brasa à minha sardinha. Corremos o risco de ser maçadores, porque eu vou estar completamente de acordo com o Milton. Isto é a primeira vez que acontece. O Milton e eu estamos às vezes mais em desacordo noutras coisas, mas porquê que eu estou completamente em acordo? O Spitzenkandidat, para mim, é péssimo por várias razões. Primeira grande razão, ao contrário do que parece, reduz a importância do Parlamento. Porquê? Porque faz com que uma eleição para um lugar que é importantíssimo, aquilo que eu dizia, são dos deputados com mais poder na Europa, passariam a estar escondidos atrás de um candidato a Presidente da Comissão. Portanto, em vez de estarmos a eleger deputados, passaríamos a estar a eleger um chefe do governo europeu. Portanto, desapareciam os deputados europeus. Talvez fosse mais gente votar, mas os deputados perderiam importância. Primeira razão para ser contra. Segunda, exatamente isto que o Milton diz. A última coisa que eu quero, enquanto europeu, é que a Comissão Europeia seja o resultado de um produto ideológico. Portanto, se o Presidente da Comissão for o resultado direto de uma eleição, depois o que é que acontece aos outros 26 comissários? Vêm todos do mesmo partido? Vêm só... tem que escolher de que partido... É a Presidente da Comissão que escolhe, deixam de ser os governos. Tudo isso criaria uma falsidade. Porque o que é preciso é que a Comissão apresente propostas que os Estados-membros, por um lado, e os principais partidos, um número suficiente de deputados, possam aceitar. Portanto, no dia em que transformarmos isto numa coisa de fações, nós vamos perder metade dos europeus. Os socialistas e os liberais, ou os verdes e os comunistas, ou os populares e os mais à direita, e vamos provavelmente perder metade dos governos. Portanto, é uma péssima ideia. Sim. E isso deixa-me já ir para a outra questão, para a iniciativa legislativa. É outro erro enorme. Porquê? Porquê que o Parlamento Europeu não deve ter iniciativa legislativa? Ora, primeira coisa, nunca ouviste ninguém dizer, quando defende a iniciativa legislativa do Parlamento Europeu, nunca ouviste de alguém dizer, e o Conselho também deve ter. Porque, como é evidente, no dia em que o Parlamento tivesse, o Conselho também deveria ter. Porquê que não tem nem um nem outro? Porque a Comissão tem a obrigação de fazer iniciativas legislativas, tem o exclusivo, mas tem a obrigação de fazer um trabalho de casa antes de apresentar propostas. Ou seja, a Comissão tem que fazer estudos de impacto das suas iniciativas, o seu programa foi discutido por grupos políticos. Houve, e já vamos falar disso, uma quantidade de stakeholders, de partes interessadas, houve lobbies, houve associações antes de apresentar propostas. No dia em que isto passasse a ser feito por iniciativa legislativa do Parlamento e do Conselho, esquecem sempre de dizer isso, como é que era? O Parlamento também passava a fazer estudos de impacto? O Parlamento também, e depois como é que é? Qual era o papel da Comissão Europeia nisso? Aquilo que já existe hoje em dia, e é o mais parecido com a iniciativa legislativa, e é muito bom, o Parlamento pode pedir à Comissão que avance com iniciativas numa determinada área. E a Comissão tem isso em conta, assim como o Conselho. Esta semana, eu termino já aqui, esta semana o Conselho esteve a discutir a agenda estratégica, que no fundo é o grande programa que o Conselho vai entregar à próxima Comissão. O equivalente é o programa de trabalho da Comissão que o Parlamento vai discutir. Isso são a sua capacidade de condicionar a iniciativa legislativa. É desta iniciativa legislativa agora vamos discordar. Porque eu tinha esperança. Não necessariamente, porque formalmente, obviamente que o Parlamento Europeu não tem o mesmo poder da Assembleia de iniciativa, mas na prática o que acontece é que o Parlamento de alguma forma já tem algum poder de iniciativa com o poder político que exerce sobre a Comissão. O Parlamento Europeu, na minha opinião, não vai meramente discutir o programa de trabalho da Comissão, vai impor condições. Claro. Ou seja, a próxima Comissão Europeia vai ter que introduzir as exigências que o Parlamento Europeu e os seus diferentes grupos políticos, os diferentes partidos políticos a nível europeu, vão exigir da próxima Comissão. Ou seja,
Eu não quero limitar, e há muita gente que acredita que o Parlamento deve formalmente ter o direito de iniciativa legislativa. Até aqui estamos quase em acordo. Quase. Mas a verdade é que o Parlamento na prática já tem. Porque, É isso. Antes da Comissão Europeia apresentar as leis, e é aqui que eu também gostaria de focar um aspecto importante que nunca se fala, e que vamos passar provavelmente também para falar um pouco do papel dos grupos de interesse aqui. A maior parte do programa que é apresentado durante 5 anos, durante o mandato, já foi definido no início da legislatura. Há casos em que, obviamente, que a agenda política tem que ser adaptada. Por exemplo, ninguém estava a contar com uma pandemia, ninguém estava a contar com uma guerra na Ucrânia, ninguém estava a contar que nós íamos fazer uma procura conjunta de vacinas, que íamos criar um PRR, quer dizer, isto não estava na agenda, mas obviamente que a União Europeia tem a capacidade de se adaptar à agenda internacional e desenvolver outro tipo de políticas que não estavam no programa inicial. Mas a verdade, eu diria, até arriscava dizer que 90% das propostas que são apresentadas ao longo dos 5 anos já foram negociadas no início com o programa de trabalho da Comissão Europeia, com o Parlamento Europeu, com os grupos políticos no Parlamento Europeu e com o Conselho. Ou seja, se as pessoas em Portugal e nos Estados-membros percebessem que é nos dias a seguir às eleições europeias que é definido tudo em função do peso de cada família política, acho que as pessoas iam dar mais atenção às eleições europeias e se calhar iam votar mais convictamente se percebessem qual é o processo que se desenvolve logo no dia a seguir às eleições. Eu acho que é preciso darmos uma explicação. Eu acho que o que acontece é que pessoas que estão há muitos anos aqui acabam por, mesmo que tenham opiniões diferentes sobre o mundo, concordar sobre o processo. O Milton e eu estou cá há 20, tu estás cá há quase 20. Vamos dizer para não assustarmos. Pronto, Milton é muito mais novo do que eu, veio muito jovem, teve que pedir autorização para entrar no Parlamento, mas eu lembro-me quando o Milton chegou. Mas estamos cá há muitos anos e, portanto, é natural que vejamos estas coisas com alguma semelhança. Deixa-me reforçar isto que o Milton estava a dizer. O direito de iniciativa não existe, mas existe o cálculo político que a Comissão faz. A Comissão, quando faz uma proposta, sabe se o Parlamento vai ou não vai aprovar. E, portanto, a Comissão não faz propostas que sejam impossíveis de passar. Porque, enquanto a política nacional é muito confrontacional e, portanto, o que interessa, um governo até ganha se apresentar uma proposta que a oposição chumba, malandros da oposição não passaram. Ao contrário, a oposição ganha em apresentar uma coisa que os malandros do governo não quiseram. Aqui, ninguém tem vantagem em propor uma coisa que não chega a lado nenhum. Portanto, não dá. O exemplo que o Milton deu do programa de trabalho da Comissão, agora quando forem as eleições, no dia seguinte não é, mas quando a Comissão vier apresentar o seu programa, e até vem em 2 momentos, porque vem o Presidente da Comissão e depois vêm os comissários todos, o Parlamento, vamos dar um exemplo, foi esta semana apresentada aqui no Parlamento, vontade de algumas pessoas e de algumas instituições fora das instituições europeias, das instituições oficiais, mas também alguns ex-deputados, futuros deputados, etc., que haja um pacto para o oceano. Isto pode ser uma coisa que alguns partidos digam, nós queremos que a próxima Comissão faça isto. E se isto for o caso, a próxima Comissão vai dizer, eu já sei que o Parlamento quer que eu apresente coisas desse género e, portanto, é suposto eu apresentar. Agora, o que é que se quer evitar? Que haja um sobressalto, que haja o puro jogo político de ter o Parlamento só para marcar pontos políticos, a apresentar propostas que não tinham estudos de impacto, não tinham não sei o quê, só para dizer, eu propus uma coisa, tu não propuseste. Isso não tinha vantagem. Só acrescentar uma coisa importante que o Henrique disse, que realmente eu sou aluno de estudos europeus e realmente nós nos manuais e nos sites das instituições vemos ali que o processo legislativo começa com a apresentação da proposta da Comissão, primeira leitura, segunda leitura. As coisas que se passam realmente e que definem a legislação europeia e o futuro dos cidadãos europeus acontece antes até dessa apresentação da proposta da Comissão Europeia. E é isto que devia ser melhor explicado, e infelizmente não vamos ter tempo hoje, mas devia ser melhor explicado para as pessoas perceberem exatamente a importância das instituições europeias para a própria vida delas. Mas que tem em conta isto que tu estavas a dizer, que é o resultado eleitoral é muito importante, porque o resultado eleitoral significa que a Comissão olha e diz, eu quando apresentar uma proposta preciso ter o apoio maioritário no Parlamento. E, portanto, olha para a sua frente e diz, alto, eu tenho que apresentar uma coisa que seja aceitável à maioria. E como dentro da Comissão não somos todos do mesmo partido, eu ainda por cima tenho que apresentar uma coisa que passe dentro da Comissão, primeiro. Ou seja, nos 27 países e nos
4 ou 5 partidos que estão dentro da Comissão. Tem que passar no Parlamento e tem que passar nos governos que estão no Conselho. Portanto, não há nenhum incentivo a apresentar propostas que sejam disruptivas, que não tenham apoio. Ora, se nós tivéssemos poder de iniciativa no Parlamento, provavelmente teríamos, no normal jogo partidário, que é normalíssimo, a iniciativa seria: deixa-me apresentar uma coisa que os do outro lado não vão aceitar. Isso tinha valor da discussão política, mas era inútil do ponto de vista da produção legislativa. E, portanto, não é dissecar e liofilizar a política europeia, não é isso, mas é fazer com que a política europeia não se torne inútil, ou seja, ser muita discussão e pouca consequência. E, portanto, aqui o trabalho tem que se entender. Não há outra maneira. Aqui concordamos no fim, mas a verdade é que eu diria que o Parlamento de alguma forma já exerce esse poder de iniciativa Mas estamos de acordo. Diferente. Já estamos de acordo. Mas Eu acho que exerce. Já exerce. O que eu não quero é que exerça formalmente. Deixem-me perguntar-vos, nós tivemos a nossa última grande reforma dos tratados, agora com o Tratado de Lisboa, e a configuração das instituições, do processo legislativo, foi feita agora com o Tratado de Lisboa. Na vossa visão a longo prazo e também da vossa experiência, quais é que seriam as próximas reformas ideais da arquitetura das instituições para tornar este processo legislativo, de certa forma, melhor, mais transparente, mais próximo? Aqui vamos discordar. Vamos. Então posso começar eu. Nenhuma. E digo-te porquê. Por duas razões. Primeiro é preciso ter consciência de uma coisa. Alterar os tratados implicará em alguns países fazer referendos. Parece-me de uma falta de bom senso e de realismo achar que é uma boa ideia ir apresentar nesta altura, pôr a referendos que muitas vezes, que nós já vimos, são por razões nacionais, mas também são por razões europeias. E há entendimentos diferentes, e há velocidades diferentes em que os países estão disponíveis a ir. E, portanto, reformas dos tratados que obriguem a referendos parece-me um erro monumental. Primeira explicação. Podemos falar a médio prazo, não tem que ser a curto. Primeira explicação. Segunda explicação. A transformação brutal que houve na União Europeia, desde o Tratado de Lisboa para agora, comprou-se vacinas em conjunto, está-se a comprar armas em conjunto, está-se a organizar a Europa na defesa. A quantidade de coisas que se consegue fazer sem mudar os tratados, parece-me que é a prova de que isso não é nenhuma urgência. Terceira coisa, é uma fraude enorme dizer que é um problema de democraticidade. Não há. Nós temos é que aprender a dizer, temos que aceitar conviver que nem todos os processos políticos são iguais. Isto é o sítio onde se encontram 27 países com 27 realidades diferentes, com 27 realidades político-partidárias diferentes, que têm que, no fim do dia, por muito que custe, a legislação aprovada na União Europeia tem que ser aceitável ao Sr. Sánchez e ao Sr. Orbán. Se não for possível aplicá-las nestes dois países, isto não é uma boa legislação europeia. Aqui, finalmente, eu agora fico contente porque finalmente vamos discordar assim um pouco. Assim, para eu também pus o Sánchez e o Orbán a ver se chegávamos lá. Teve que ser. Não, aqui eu concordo com o Henrique numa coisa. Acho que ninguém no seu perfeito juízo. Eu sou totalmente pró-europeu, europeísta convicto, com algumas tendências federalistas, mas não me considero. Eu sou o outro, eu paro antes das tendências federalistas. Bom, tenho algumas tendências recaídas federalistas, mas não sou totalmente federalista. Porquê? Não acredito que neste momento estejam reunidas as condições políticas para reformar os tratados e para conseguir um melhor resultado que foi alcançado em 2007 com o Tratado de Lisboa. E, aliás, gosto do nome Tratado de Lisboa. Parece-me bem. Acho que é melhor não mexer nisso. Portanto, se vamos ter um novo acordo, provavelmente vai ser tratado de outra coisa qualquer. Eu gosto até do nome Tratado de Lisboa, acho que se adequa bem. Mas acredito que há coisas que ainda há necessidade de reformar algumas coisas. E, para mim, um dos pontos fundamentais que é necessário acabar é com unanimidade, ou seja, com o direito de veto que é dado aos Estados-membros. Porquê? Muitas vezes a União Europeia não consegue avançar e aprofundar algumas áreas porque tem o direito de veto dos Estados-membros. Ou seja, estamos aqui a falar que um Estado-membro como o Luxemburgo pode paralisar a vontade do que é a maioria de 500 milhões de habitantes na União Europeia. O Henrique aqui vai se calhar discordar comigo. Vou. Mas, por exemplo, em áreas como a fiscalidade, como assuntos exteriores, de segurança e defesa, às vezes é preciso tomar decisões difíceis e decisões que sejam importantes e que isso nunca vai ser voto da unanimidade, porque vai sempre ser o mínimo denominador comum
e a vontade de todos a imperar, e muitas vezes isso dificulta avançar de uma maneira mais célere e mais bold. Eu acho que aqui as tendências federalistas explicam isto. Eu vou dar um exemplo impressivo para depois explicar porquê. Um exemplo claro porque que eu sou contra o fim da unanimidade naquilo que são matérias de absoluta soberania existencial. Querem um exemplo? Não me faz nenhum sentido que meio Chipre, ainda é mais pequeno que o Luxemburgo, é meio Chipre, não é o Chipre inteiro, que meio Chipre tenha que aceitar, que a política europeia em relação à Turquia, que é um vizinho com quem Chipre tem um problema enorme, que a política europeia em relação à Turquia possa ser decidida contra a vontade do Chipre e que o Chipre possa ser obrigado a que a sua política com a Turquia seja decidida contra a sua vontade. Isto para mim... Deixa-me só acabar isto. Portanto, para mim é completamente impossível que haja matérias em que se diga acabou o veto. E, portanto, tem que haver a possibilidade de manter o veto naquilo que é existencial para os Estados. E a política externa é existencial. A política de segurança e defesa é existencial. Na questão da fiscalidade, eu acho que estás noutro domínio, que é, há um jogo que eu acho muitas vezes, e por exemplo até vamos discordar ideologicamente, há um jogo em que países periféricos e países com menos capacidade orçamental têm que poder usar a política fiscal como arma, mas aí já discordamos ideologicamente, já não é a formação disto. Têm que poder usar a arma fiscal. Mas aí é outra questão. Agora reparem, hoje em dia já é possível, pela chamada cláusula passarela, que é, por unanimidade, aceitarmos que vamos discutir isto por maioria. Portanto, até isso já é possível. Por unanimidade aceitamos discutir. Sim, mas tecnicamente isso depois não funciona na prática, precisas de unanimidade. Só para responder ao Henrique, o mesmo se podia dizer ao contrário. Por exemplo, nos apoios à Ucrânia, tivemos um Estado-membro pró-russo, a Hungria, a bloquear o apoio à Ucrânia. Encontramos soluções que não foram tão boas como aquelas que poderiam Mas é preferível, eu percebo o teu ponto, mas acho preferível a alternativa ser obrigarmos, uso o meu exemplo só para ser impressivo, obrigarmos o Chipre a conformar-se na sua relação com a Turquia uma coisa contra a sua vontade. Por exemplo, mas há exemplos inversos que eu podia dar também que o facto de haver unanimidade bloqueia completamente tu deste o bom. O da Ucrânia é um bom exemplo. Mas eu prefiro encontrar soluções criativas como se encontraram, e às vezes por alguma pressão na Hungria, como se conseguiu pôr várias vezes, mas também repara, deixaste, nós não gostamos do Orban, portanto não há problema, vamos concordar numa coisa, mas eu prefiro uma solução em que, apesar de tudo, tu vais tendo poder negocial, porque hoje em dia tu tens, e agora se calhar depois queremos mudar de assunto, porque senão nós temos um problema que há países que deixam de ter armas negociais, deixam de ter armas de poder negociar. Acabar com o veto ia ser uma coisa em que os países pequenos perdiam a sua última arma. Há países que tornam a União Europeia refém dos seus interesses nacionais. E é aqui que nós discordamos. Mas isto é um encontro, mas isto é um encontro de 27 Estados. Aqui podemos ficar a tarde toda. Exato. Não vamos, pronto. Temos 2 minutos para o lobby. 2 minutos para o lobby. Qual é a influência real do lobby nas decisões que são aqui tomadas no Parlamento Europeu? Posso começar? E vou ser rápido, 1 minuto. Temos 2 minutos para o lobby, mas não faz mal, porque muito do que falámos já entra com isto que estamos a ver. O que é lobby? Agora, para dizer, nós estamos aqui sentados, o Milton não trouxe o dele, mas estamos aqui eu tenho um cartão pendurado, tu tens o teu também. Temos aqui uns cartões, eu posso entrar no Parlamento em certas zonas e de certa maneira, porque tenho um cartão de lobbyista. O que isto quer dizer? Não Ele pode entrar em todo lado. Exatamente, ele pode entrar em todo lado. O que é que isto significa? Significa que o processo de decisão de que nós estávamos a falar há bocado, de 27 países, de vários partidos, etc., a legislação europeia vai-se aplicar a 27 realidades diferentes. E, portanto, há um reconhecimento, desde o momento do começo da produção legislativa, de que é melhor estar informado e que as diferentes partes que depois se vão manifestar à frente durante o processo sejam ouvidas. Por isso, a Comissão, logo quando começa a propor, faz consultas públicas, reúne, depois tem um registro de transparência para que se saiba quem é que reúne com quem. Mas é possível saber, porque a verdade é que estás a legislar e aquela legislação vai ter o mesmo impacto na Suécia e em Portugal. Portanto, o que é importante que haja, e há, é um registro transparente. Esse sim pode ser melhorado, para sabermos quem fala com quem, sobre o quê, mas para que o processo de decisão contenha esta componente. Concordo plenamente com o Henrique, ou seja, eu na perspectiva do lobby, eu na perspectiva de trabalhar com o legislador, o papel do lobby ou dos grupos de interesse é fundamental. E aqui o lobby normalmente há aquela imagem, o lobby, os dinheiros, os interesses, não.
que o lobby pode ser desde organizações ambientais, de direitos humanos, de representantes de empresas, de representantes da academia, por exemplo. Ou seja, regiões, ninguém pode exigir a um político, ou a um deputado europeu, ou a um deputado nacional, de saber e dominar os dossiês na sua perfeição a 100%. É preciso, e o papel do lobby é fundamental, para que os políticos também possam decidir da melhor maneira, possam recolher a informação dos dois lados e decidir da melhor maneira o que é que para eles é a melhor maneira de seguir. Aquilo que eu não concordo é o que se passa ainda muito em Portugal, que não há um enquadramento legal consistente sobre a atividade do lobbyista. E depois cria zonas de sombra, cria zonas de sombra que são um problema. Cria zonas cinzentas em que o lobby é feito in-house na Assembleia da República pelos Estados Nacionais, e é isso que leva a processos menos claros, que a política não ganha nada com isso. Aqui em Bruxelas há um registro central da atividade lobbyista, os deputados têm que declarar as reuniões que têm com os lobbyistas, tudo é transparente. A Comissão também faz a mesma coisa, a Comissão faz a mesma coisa, está a fazer. E no processo, antes da apresentação da proposta, é fundamental a atividade lobbyista para que a legislação tenha consistência e que esteja informada nos diversos setores. Bom, e chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigada, Milton e Henrique, por terem estado aqui hoje connosco. Obrigado eu. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram também, pod.eurotopia, onde vão ver excertos deste episódio e também outros conteúdos exclusivos. Como dissemos, voltamos então quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte, égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.